Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a técnica do acalme-se, né? Muito comentada aí na internet. E eu vou falar aqui alguns pontos que eu discordo e alguns pontos que eu concordo. Vamos lá. Bem, a técnica do acalme-se, aqui segundo o texto aí da própria internet, diz o seguinte: a chave para lidar com o estado de ansiedade é aceitá-lo totalmente. Nesse ponto eu concordo. Permanecer no presente e aceitar a sua ansiedade. Esse permanecer no presente é uma coisa muito vaga. Não necessariamente a pessoa está no futuro, no passado. Isso daí eu acho meio incoerente falar isso, né? Fazem-na desaparecer. Para lidar com sucesso com sua ansiedade, você pode utilizar a estratégia Calme-se de 8 passos. Bem, então essa coisa de que a pessoa está no futuro, está no presente, está no passado, isso daí é besteira. A pessoa, quando está com uma crise de ansiedade, ela está preocupada geralmente apenas nos seus sintomas. Não tem nada a ver com passado, presente ou qualquer que seja. Isso daí é papo de psicólogo para querer se dizer inteligente, querer enganar as pessoas, né? Então vamos lá, primeiro passo. Aceite a sua ansiedade. Sim, nisso eu concordo, com certeza. Você deve aceitar a sua ansiedade, olhar para os seus pensamentos, analisá-los, traçar metas para você poder alcançar, né, os seus objetivos. Então essa parte aqui, ó, que eu coloquei até em azul, foi eu que escrevi, né? Não está no texto, né? Traçar metas e aceitar as opções que você tem. Então vamos lá. Um dicionário define aceitar como dar consentimento em receber. Concorde em receber as suas sensações de ansiedade. Mesmo que lhe pareça absurdo no momento, aceite as sensações em seu corpo, assim como você aceitaria em sua casa um visitante inesperado ou desconhecido, ou uma dor incômoda. Isso daí para mim é viagem, né? Tá fazendo a pessoa querer pensar numa outra situação. Tudo que faça a pessoa fantasiar a coisa, sair da realidade, eu já não concordo, já não aceito. Não acho que isso vai funcionar. A pessoa tem que ficar na sua realidade, ver que está com ataque de ansiedade, saber que isso são sintomas do próprio corpo, devido a algum estresse, devido a algum medo, mas não ficar viajando, achando que, imaginando o visitante na sua casa. Então isso daí para mim é besteira, já não concordo. Substitua seu medo, raiva e rejeição por aceitação, como se fosse fácil substituir um sentimento, né? E aceitação, isso não é um sentimento. Isso daí você aceitar, isso envolve mais coisas. Envolve, como coloquei ali em azul, traçar metas e aceitar, né? Você não pode fugir do seu medo, da sua raiva, da sua rejeição. Você tem que solucionar, não é fugir, né? Você tem que sentir. O que você não pode fazer é minar isso por muito tempo, né? Porque isso pode ser prejudicial. Agora você sentiu, traça metas para resolver e aceita isso. Aceita as opções que você tem. Aí tem aqui na segunda linha: contemple as coisas em sua volta. Já não concordo, isso é fuga. E fuga para um ataque de ansiedade aumenta o seu medo. Não fique olhando para dentro de você, observando tudo o que você sente. Deixe acontecer com seu corpo o que ele quer que aconteça, sem julgamento, nem bom nem mal. Olhe em volta de você, não concordo com isso, observando cada detalhe da situação em que você está. Descreva-me, isso é besteira. É fuga, não tem que fugir. Você fugir vai aumentar. Então qualquer atitude de fuga vai aumentar a sua ansiedade, né? Você querer pensar em outra coisa, você querer contemplar o lugar que você está, isso tudo é fuga. Isso não vai te ajudar em nada, isso vai te atrapalhar ainda mais. Aí tem no próximo texto aqui, no próximo item, né? Haja com sua ansiedade. Haja como se você não estivesse ansioso. Não concordo. Se você está ansioso, você está ansioso. Você tem que aceitar que você está ansioso por um motivo. Aí você vai traçar uma meta e um objetivo para aquele problema que você está pensando e vai aceitar isso com a sua ansiedade. Você não tem que fugir da ansiedade. Você agir como se você não estivesse ansioso, isso também é uma fuga. Então, para você sanar a sua ansiedade, você deve aceitar, traçar metas. A partir dessa atitude, né, aí você vai conseguir sair da ansiedade.
E o ideal quando você tiver um ataque de ansiedade é você ficar imóvel, você sentar e descansar, relaxar completamente. Primeiro, claro, observar os seus pensamentos, aquilo que você pensou naquele momento ali, mas após isso você relaxa, você senta e depois que você traçou meta, esquece de tudo, apenas relaxe, né? Próximo item, libere o ar dos seus pulmões. Uma pessoa quando está com ansiedade, até a crise de pânico, está com uma respiração muito acelerada, se você querer, vamos botar assim um carro, né? O carro está andando a 100 km por hora. Você querer que esse carro ande a 20, ele vai dar problema, vai derrapar. Você não vai conseguir chegar ao nível que você quer freando bruscamente. Então esse libere o ar dos seus pulmões, na verdade você está fazendo isso, você está com uma respiração muito rápida, muito acelerada, e do nada você quer reduzir isso drasticamente. Isso não vai funcionar, isso vai te deixar mais ansioso ainda. E eu acredito que isso ainda pode ser um pouco prejudicial, porque você tem que acompanhar a sua respiração. Você deve, sim, relaxar. O simples fato de você relaxar, aí quando você perceber que a sua respiração está mais lenta, aí você pode respirar mais devagar. Mas você no ataque de ansiedade querer respirar devagar e calmamente, isso vai piorar com certeza. Além de que eu não acho que isso seja benéfico. Porque quando você respira rápido, as suas veias elas elarguecem, elas ficam mais largas, né? Então quer dizer, o sangue chega mais rápido nas células, no organismo, as mitocôndrias fazem ali o processo de respiração celular. Então o seu corpo tem um ritmo, você não pode mudar o ritmo do seu corpo de uma hora para outra, porque isso vai interferir em todo o seu sistema. Então se você está no ataque de ansiedade, relaxe, porque o seu corpo vai voltar ao normal automaticamente. Você não precisa ficar tentando frear a aceleração do seu corpo. Isso vai ser como um carro que você está andando a 100 km, daqui você quer andar a 20, isso não vai funcionar. Aqui o próximo passo, examine seus pensamentos. Isso com certeza, que eu acabei de falar para vocês agora. Tem que examinar realmente os pensamentos, analisar os problemas, traçar soluções e não ficar minando isso. Procura outra coisa para fazer, além de minar os seus pensamentos. Tem coisa aqui que eu não concordo. Você mesmo já passou por isso muitas vezes e sabe que nunca aconteceu nada do que você pensou que fosse acontecer. Isso daí para mim é besteira, porque vamos colocar, isso não muda a sua percepção dessa realidade. Porque vamos colocar que o Rio de Janeiro, eu estou no estado do Rio, o Rio de Janeiro hoje em dia está muito perigoso. O simples fato de eu vir para minha casa no horário mais tarde, com medo de ser assaltado, um mês eu não fui assaltado, isso não vai impedir que eu tenha medo de andar na rua de madrugada. Porque eu ainda vou continuar com medo. Então isso de pensar que nada aconteceu, isso não resolve. Isso não vai resolver. O que vai resolver é a sua percepção daquela realidade. E mais do que isso, você traçar metas e planos para solucionar aquele problema que você tem, seja ele qual for, seja ele idiota, seja ele de saúde, seja ele algum drama da sua vida, não importa. O simples fato de você traçar metas e pensar numa solução, como estou repetindo novamente, vai fazer com que você saia desse estado ansioso. E o último passo aqui é o último? Não é o último não. Sorria. Isso aí que eu concordo. Sorria sempre. Porque no nosso corpo a gente interage com fatores externos, né? Existe até um seriado chamado Lie to Me que ele explica isso, né? Nós temos sensações, nós temos gestualizações. A partir de um determinado gesto, a gente passa a se sentir... Não, é o contrário. A gente sente alguma coisa, algum sentimento, e a gente demonstra isso com gestos, né? Com olhares, com contrações musculares, com
você olha para determinado local. E isso, ao contrário, isso também funciona. Se você sorrir, você está produzindo também substâncias de bem-estar, né? Assim como o fator externo pode fazer com que você sorria e se sinta bem, o contrário, você também sorrir, você também vai ter sentimentos positivos, né? Isso é uma mecanização. Você pode alterar o que você sente com o seu próprio corpo, fazendo aquilo que você faria se estivesse naquela situação, né? Por exemplo, os coaches, né? Os marqueteiros, os empresários, pessoal que mexe com endomarketing, eles falam isso para os líderes. Se você se comportar como líder, seu corpo vai produzir substâncias que vai fazer você agir como se fosse um líder, porque um líder age dessa forma, dessa determinada maneira. Então, se você sorrir, você vai se sentir melhor. Esse é um hábito que eu acredito que vale a pena você cultivar, o hábito do sorriso. Sorrir em qualquer situação, qualquer momento do dia, que isso vai te fazer bem. Por fim, espere o futuro com aceitação. Vou trocar essa palavra aqui, espere, por outra. Cortei aqui o espere. Você não deve esperar, você deve planejar o futuro com aceitação, né? O que seria isso? Você planejar as palavras. Pessoal, tem poder, né? Você não pode interpretar uma palavra, às vezes mal interpretada, gera muitos problemas. Então não é esperar. Esse texto, você falar em esperar, esperar é uma das palavras que eu não gosto, né? Você deve planejar o futuro. Esse com aceitação também está mal explicado. Eu usaria planejar o futuro e aceitar as opções que você tem. Mas esperar não. Porque se você esperar, você vai esperar 10, 15, 30, 40 anos, não vai sair, vai ficar a mesma coisa. Então planeje o futuro e aceite as opções que você tem, né? Você deve planejar. Então, gente, é isso. Eu queria falar sobre essa técnica do acalme-se, algumas coisas que eu não concordo, né? Outras coisas que eu concordo. E se inscreva no canal, deixa aí um like se você gostou do conteúdo. Vídeo todos os dias. Quem quiser contribuir com o canal, vá na página principal, tem uma conta no Patreon para ajudar o canal a crescer, fazer vídeos cada vez melhores. Deixa aí também a sua opinião e você sofre de algum transtorno de ansiedade ou não, curioso, deixa aí a sua opinião. Tenha um bom dia e aquele abraço.